Estamos de volta com o nosso Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 35 minutos. E a gente vai começar a conversar agora com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Quero te agradecer, Calil, pela sua presença aqui no nosso Rede Notícia, por ter atendido o nosso convite para a gente falar sobre futuro, sobre presente, sobre a política do nosso estado de Minas Gerais. Obrigado por o senhor estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Janaína. Obrigado, André. Calil, muito se divulgou na imprensa um acordo que teria sido costurado do PDT com o senhor para filiação do senhor ao Partido Democrático Brasileiro. Isso, como é que está o andamento disso? Está fechado mesmo? É pelo PDT que é a legenda que o senhor pretende concorrer ao governo de Minas Gerais no ano que vem? Porque essa é a pretensão do senhor, se lançar novamente candidato ao governo do estado, né? Não foi a primeira vez que o PDT me convidou, né? Eu tenho uma ótima relação com o Carlos Lupe, que é o presidente, com o Eringer, com a Duda. Eu tenho boa relação com eles todos. Então, dessa vez, por esse problema de eu ter saído do PSD e ter ficado sem partido, eles me chamaram para uma conversa, mais de uma vez, inclusive. Dessa vez, mais de uma vez, e nós chegamos a um denominador. É um partido do espectro mais leve, que tem uma parte social bem consolidada, que está desembarcada de um centrão. Isso tudo me deu um certo conforto, além de que me foi oferecido o cargo que eu quisesse para disputar nas próximas eleições. Então, foi uma coisa muito simples, né? Eles me deram o que a lei me obriga e eu me senti muito confortável, como me sentia no PSD. Como é que o senhor tem visto, nos últimos tempos nós tivemos alguns problemas relacionados ao seu nome em questões na justiça eleitoral, né? Teve até uma decisão que foi tomada e depois foi destomada. O senhor está tranquilo em relação a esses processos, prefeito? Processos não, processo. Né? É um processo de uma cancela num condomínio de luxo que foi colocado em 2004 e que em 2020 tinha que ser tirada em plena pandemia, e isso era um assunto de menor importância, para não falar de nenhuma importância na prefeitura. E realmente não foi tirada, como não foi tirada em 21, 22, 23, 24 e 25. Já daí para frente que o senhor nem prefeito quiser. Exatamente. Então foi tirada há um mês atrás e, segundo meus advogados, com todo mundo que eu conversei, é absolutamente ridículo, é de se rir impedir um homem que não tem um processo de improbidade, um processo de corrupção, um processo de nada errado, sem impedir de disputar a eleição por causa de uma cancela num condomínio. Então, essa que é a história, e eu não tenho a menor dúvida que vai cair na próxima instância. O senhor deixou bem claro, depois das eleições, as últimas eleições que o senhor participou e foi candidato ao governo do estado, o senhor deixou bem claro que foi poderia ter sido um passo errado ter caminhado com o Lula na última eleição. O senhor se arrepende de não ter terminado seu mandato de prefeito de Belo Horizonte e ter se lançado na condição que o senhor se lançou a governador do estado? Se fosse hoje, o senhor tomaria a mesma decisão, prefeito? O senhor tinha um índice de aprovação absurdo, gigantesco. Graças a Deus. O senhor foi reeleito numa reeleição que foi praticamente uma aclamação pública de Belo Horizonte a tudo que o senhor fez, principalmente na pandemia. Sim. Muita coragem por senhor. Não estou aqui passando pano para o senhor, não. Estou sendo justo na fala. O senhor se arrepende de ter vindo candidato ali? Não? Não. Eu me arrependo de pouca coisa que eu fiz. Eu me arrependo de muita coisa que eu não fiz. Isso é uma premissa da minha vida. Eu não me arrependo, não. E na época em que isso aconteceu, eu tinha uma equipe que falava como que eu poderia chegar a uma eleição de governador a ser competitivo. Então, e eu resolvi, né? Porque eu não vou jogar nas costas de ninguém, nem vitória, nem derrota. Eu ganhei 2 eleições e perdi uma. Perdi uma eleição com 4 milhões de votos, né?
com 3.980.000 votos, uma coisa parecida. E com um candidato que vinha numa reeleição, né? Com um candidato que vinha numa reeleição e que ainda não tinha mostrado ao povo de Minas que não fez nada. Agora sim, todo mundo sabe, depois de 8 anos, que não foi feito nada no Estado. Mas na época ainda se vendia que iria fazer, né? Que estava arrumando o Estado e que ia fazer. Hoje nós sabemos que não fez nada e não fará, e não fez e vai prometer o que está prometendo desde o dia que entrou. E vai continuar falando do PT, do Pimentel, como se não tivesse governo, como se ele não tivesse governado. Então, eu não me arrependo, não. Né? Eu acho que eu só estou apto a disputar outra eleição para governador porque eu aprendi. Né? Então, eu acho que foi um aprendizado e faria de novo. Nas circunstâncias em que me foi colocado, eu faria de novo. Para as próximas eleições, o senhor pretende, então, buscar esse apoio? Não, faria de novo, desculpa, eu me expressei mal. Eu faria de novo sair da prefeitura naquela condição para disputar um governo. Mas aí, num caso, por exemplo, do segundo turno, que você... se fala muito do Pacheco vir como candidato do Lula. Se fosse um segundo turno do senhor contra o Cleitinho, o senhor contra o Matheus Simões, você buscaria o apoio desse campo progressista para a sua eleição? O Pacheco, eu tenho uma conversa muito boa com ele, independente, né? Mas eu acho que eu que vou pedir o apoio dele. Porque, segundo as pesquisas, eu estou na frente dele. Exatamente. Então, se o número... Eu não tenho o menor problema com o Rodrigo. Nem com Lula? Não, nem com Lula. Eu não tenho nenhum problema, eu não falo com ele, é só isso. Desde que ele é presidente da República, eu não conversei com ele, não tive oportunidade. Mas eu nunca tive uma... Primeiro que ele é mais velho que eu, segundo que ele é presidente da República. E eu fui muito bem educado, apesar de não parecer. Então eu respeito quem é mais velho e respeito a hierarquia. Então eu nunca destrataria nem o presidente da República e nem um senhor que nunca fez nada comigo. O senhor tocou no ponto importante, né, que são as pesquisas. O senhor está oficialmente afastado, né, do cenário político, mas está apontado como o segundo colocado na pesquisa recente. O que o senhor acredita isso, o senhor ser lembrado, as pessoas ali no primeiro momento lembraram o nome do senhor? Olha, eu acho que essa eleição, sabe, Janaína, vai ser uma eleição do quem fez. Quando você faz alguma coisa e não promete, né, você deixa uma marca. Então, eu acho que essa eleição, esse negócio de esquerda, direita, não, vai ser uma eleição assim, eu fiz, eu entreguei. Vocês querem discutir saneamento? Eu vou discutir. Vocês querem discutir hospital? Nós vamos discutir. Vocês querem discutir obra, recapeamento, asfaltamento? Nós vamos discutir. Posto de saúde? Nós vamos discutir. Escola e merenda, nós vamos discutir. Mas eu tenho que falar, eu fiz. Né? Eu não vou para a internet. Eu fiz. Eu posso mostrar que eu fiz um posto de saúde novo nessa cidade a cada 2 meses de governo. Que eu abri, né? Construí, equipei, não. Abri, atendi. Pus para funcionar 544 leitos no Hospital Sérgio de Castro, em Belo Horizonte. Né? Eu fiz um programa de quase 200 milhões de reais de recapeamento. Eu fiz a maior bacia dos últimos 40 anos lá no Vilarim. Esse programa todo aqui da Cristiano Machado eu deixei pronto e assinado para ser feito. Então, agora é o que o senhor fez, o que o senhor vai fazer, o que Vossa Excelência fez, o que Vossa Excelência vai fazer. Então, é um negócio de... porque nós temos que defender a democracia. Isso qualquer um tem que defender a democracia. Isso não é bandeira de campanha. Qualquer candidato dos 5, 10 que aparecerem são obrigados a defender a honra, a democracia, a honestidade. Agora nós temos que ver quem faz, quem tem coragem de fazer. Né? O senhor sempre teve esse pulso mais firme, né, na Prefeitura de Belo Horizonte, esse olhar mais atento aqui na nossa capital. O senhor pretende levar isso na candidatura do senhor para possível eleição também? A única coisa que eu tenho é isso. Eu circulo mal entre cacique político,
eu circulo mal entre Brasília. O que eu tenho para mostrar para a população de Belo Horizonte é que eu tenho pulso, coragem e posso fazer para o Estado o que eu fiz para o Atlético e o que eu fiz para a Prefeitura, que é reduzir a máquina pública, que é ver como é que nós vamos viabilizar uma dívida que era quando o governador pegou de 120 bi e agora se aproxima de 200 bilhões. Então, sempre agora falar, mas tem 30 dias que o BNDES não entregou o plano para fazer política em cima do Lula. Isso não vai eleger ninguém, não, porque tem 8 anos que eles estão arrastando na Assembleia essa dívida. Então, agora que falta um ano para acabar o governo, quer terceirizar a culpa da incompetência de novo? De novo. Então, isso já tinha que estar resolvido, isso já tinha que ter uma máquina enxuta, um programa, que tudo tem que ser feito, tem que ser planejado. Então, é isso que eu tenho para entregar. Entendeu? O que eu tenho para entregar não é ideologia, não é bandeirinha vermelha, não é bandeirinha azul, não é democracia, não. Eu tenho para entregar é merenda, é hospital, é atendimento, tá certo? É a defesa do empresariado, que dá emprego, que gera riqueza. Então, é isso que nós temos para entregar para a população. 12 horas e 46 minutos, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, a gente continua essa conversa com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. 12 horas e 49 minutos, continuamos a nossa conversa com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e podemos dizer, né, pré-candidato ao governo do estado de Minas Gerais pelo PDT. Calil, um grande desafio, pelo menos acho que é os 2 grandes desafios que o futuro governador de Minas Gerais vai ter pela frente. Primeiro é lidar com essa dívida monstruosa que inviabiliza até mesmo a máquina pública, inviabiliza investimento. E a questão da saúde no estado, que acho que é o grande calcanhar de Aquiles do atual governador, principalmente quando se fala em promessas não cumpridas que ele teve de inaugurar uma série de hospitais regionais, que, aliás, esses hospitais regionais são promessas não cumpridas desde lá de Anastasia, de AES, que só foram empurrando com a barriga e até hoje não saíram do papel. Falando primeiro da dívida, propague toda essa negociação, privatiza isso, privatiza aquilo, tem que pagar dessa forma, tem que pagar daquela outra. O governo enviou hoje um projeto de lei para a privatização da Copasa. Você acha que é uma saída privatizar as empresas mineiras, Copasa, CEMIG, se o é favorável? Porque você sempre foi favorável a enxugamento da máquina pública. E a privatização. Mas isso tem que ter um estudo, isso não é de rodo. Nós temos que lembrar que a CEMIG, quando acaba o ano, entrega o dinheiro para o governo de Minas. Né? Então, espera aí. E temos que lembrar que a Copasa não entrega o saneamento básico universalizado. Que é uma das falas do governo do estado, que a Copasa não tem grana para poder entrar no novo marco do saneamento, né? O grande problema, André, é colocar tudo no mesmo balaio, como se fosse um pacotão. Não é um pacotão. Temos o caso da CEMIG, temos o caso da Gasmig, temos o caso da Copasa. Cada um tem que sentar na mesa. Mas para sentar na mesa, para fazer hospital, isso eu fiz, então eu posso falar, porque eu, diferente dele, abri vaga e não fechei, do governador, você precisa sentar lá em Brasília. E você não vai assentar lá em Brasília com quem você esculacha. Porque o governador de Minas vai ter que conversar, seja Tarcísio ou seja Lula. Porque o Estado está quebrado. Então, nós não podemos brincar de esculachar os outros para pegar uma bandeirinha ideológica para ganhar a eleição, agarrar em um ou em outro, porque tem que ser resolvido um problema gravíssimo, porque não vai, e todos nós que oramos e esperamos e rezamos para isso não acontecer mais, um soterramento de 300 pessoas em Brumadinho. Foi o que tocou o governo Zema durante 8 anos. Né? Foi o dinheiro que ele teve. Custou a vida de 300 pessoas soterradas por uma empresa que cometeu um crime, né? com aquele rejeito
de soterrar todo mundo. Isso não vai acontecer. Então, o novo governador de Minas vai ter que se dar bem e conversar bem com qualquer governo, seja ele o Lula, seja ele o Tarcísio. É só isso. Nós não vamos resolver Minas e nem hospital. E quem está falando isso foi no Michel Temer e conseguiu a reabertura do hospital fechado. Estava fechado há 4 anos, eu reabri em 6 meses. Não existe hospital sem a boa vontade federal. Ponto. Estou falando que fiz. Não estou falando que eu acho, não. Não existe. Não existe Minas andar sem a boa vontade do governo federal, que é o que emite o bilhete, amigo. Agora, o prefeito, vou fazer um advogado do diabo usando uma fala do senhor no bloco passado. Você falou assim, André, eu não caminho bem entre os barões lá de Brasília e tal. E aí, como é que faria o senhor para caminhar entre esses barões? Porque tem que puxar um desses barões para conseguir. Não, você está muito enganado, André. Você está absolutamente enganado. Governador de Minas tem que ser puxado. Tá? O governador de Minas não é o que come banana na internet, não. Eu estou falando quem tem a liturgia. Eu sou o governador do 2º estado da federação. Eu, teoricamente, não preciso marcar a hora com o presidente da República. Aí a conversa seria direto com o chefe do executivo, né? Espera aí, nós estamos falando de 200 bilhões de dívida. Nós estamos falando de 200 bilhões de dívida. Eu só assento com o secretário da Fazenda se for ordem do presidente da República para resolver, como eu resolvi com o ministro. Estou falando secretário, não, ministro da Fazenda. Como eu resolvi com o ministro da Saúde, do Michel Temer, a hora que eu falei assim, é para abrir o hospital de Belo Horizonte. Eu estou aqui com o prefeito, agora você vê tecnicamente. Aí sim, os 2 secretários, tanto o meu, de saúde, que era o Jackson, sentou com o ministro da Saúde, que é do Paraná, não me lembro o nome dele agora, e abriram o hospital. Eu não preciso circular em Brasília, governador de Minas, não. Governador de Minas, se tiver a liturgia do cargo e saber a importância que tem, e coragem, tem que ter recebido, seja por Lula, seja por Tarcísio, a tempo e a hora. Além do 2º estado da federação, é o 2º colégio eleitoral do país. Então não tem que circular no meio de deputado, não. Tem que ir lá e botar o peito e falar, eu sou o governador de Minas Gerais e me respeitem. É simples assim. O que está faltando aqui. O Aécio Neves, que não tem nenhuma relação com ele, nem boa e nem ruim, não estou falando mal, porque eu não tenho relação, ele ia ao presidente da República, então, do PT, o maior adversário político do PSDB. E tiveram uma ótima relação, por acaso. A relação é minimamente inteligente, né? É minimamente inteligente. Então não tem que circular, não. O povo dá poder para quem quer. E quem sentar na cadeira de governador de Minas tem o poder do 2º governador do país, do 2º estado do país e do 2º colégio eleitoral do país. O senhor citou Vale. Foi a Vale, a empresa que aterrou Brumadinho. Era a Vale, a maior acionista da empresa que desceu a lâmpada Mariana e Rio Doce todo. Só que a gente não tem como falar de Minas Gerais sem mineração. É impossível falar da existência econômica de Minas Gerais sem o motor da mineração. E aí a gente tem as tals das terras raras, em Araxá, em Januária. Como que o senhor pretende tratar isso? Porque durante o governo Zema, uma das maiores críticas é o libera geral em relação à mineração. Como que o senhor pretende tratar isso? Nem as grandes mineradoras querem o libera geral. É um equívoco que se faz disso. Tá? Normalmente o libera geral são para os picaretas. A Vale quer ordem. A Vale tomou um susto. A Vale quer ordem. As grandes mineradoras, a Cedro, essas gigantes, querem ordem, querem ordenamento, querem reflorestamento, querem participar de programas ambientais. Então, isso também é uma... E não pode ficar sem mineração mesmo, não, né, gente? Todo mundo sabe disso. Não adianta a gente vir com um discurso isso, que é não, bobagem isso, né? O 2º estado é por causa da mineração. Então, nós temos que ordenar. Ninguém quer o abre a porteira, e ninguém quer o fim da mineração.
né? Se você falar com o prefeito de Ouro Preto, de Itabirito, de Congonhas, que você não quer mineração, ele entrega à prefeitura, fala, então você fica com isso aqui, porque isso é transformado em educação, em saúde. Dá para o governador de Minas Gerais puxar um movimento para criar um royalty da mineração, como existe o royalty de petróleo, que é um grande pedido de quem está à frente disso? Ou você acha que é meio impossível isso? Olha, já tem um imposto, né? Mas, na verdade, é só puxar a lei Candir, né? Não precisa de puxar, é só falar que já existia e que tomaram. Que é outra grande discussão que ficou faltando. Essa sim, ué. Como é que tomaram a exportação, a lei, e Minas Gerais ficou assistindo? Não precisa você criar nada novo, é só fazer o que tinha, né? Mas é um negócio que demora um pouco, é uma discussão mais longa para um Estado quebrado e falido. Então, o que nós precisamos agora é gerenciar a falência do Estado, que ela é total. E na opinião do senhor, como é que daria para fazer isso? Essa dívida do Estado, essa falência do Estado? Olha, a solução está aí. Todo mundo acha que o Propag é um pacote fechado. Ó, está aqui, então está aprovado. Não. O Propag é o início. O Propag só trata de juro e correção monetária. Sim. Então, a primeira coisa que a população tem que saber é que o que é o Propag? Bom, nós temos aqui, nós vamos diminuir juros, correção monetária, vamos voltar com isso, papapá. Isso é para todo mundo, Agora, o que vocês vão entregar? E qual é o prazo de carência? E qual é o valor? Eu posso querer comprar seu celular aqui, você falar comigo assim, que esse celular vale 500. Eu falo, pô, ajuda Minas Gerais. Ajuda, Viana. Compra por um pouquinho mais do que vale. Paga 700, né? Paga 700, porque é para Minas Gerais, não é para mim. Isso é mesa de negociação, isso é uma conversa simples que eu estou tendo, explicando que esculhambar governo e gritar em microfone, igual eu ouvi agora aqui dentro desse estúdio, não vai resolver o problema da dívida de Minas Gerais. Entendeu? A gente tem que ter firmeza, mas não pode rasgar uma mesa de negociação por ideologia, para falar, eu esculhambo o governo federal porque eu sou do outro lado, ou eu sou do outro lado e quero governar, e se o governo federal continuar, eu vou levar tudo à falência. Então, é um negócio que tem que ser feito. E eu, pelo menos, não vou à mesa de quem eu odeio ou falo mal. Eu não sento na mesa de quem eu não gosto. Então, é uma questão de negócio. É simples assim, por incrível que pareça. Prefeito Alexandre Calil, muito obrigado pela sua presença obrigada. Aqui no nosso Rede Notícias. As portas estão abertas da TV Horizonte, da Rádio América, da Rádio Cultura, de toda a Rede Catedral de Comunicação Católica, sempre que o senhor desejar. E a gente espera realmente que volte, porque vai vir um processo eleitoral, né? E seguir a sua presença, acho que é uma presença sempre muito importante.